Olá, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando das férias, não como gostaríamos, que seria em sala de aula, certo? Porém, vamos continuar com as nossas aulas online através da plataforma Anglo, como já estávamos fazendo, estávamos se habituando a essa nova realidade. É tudo muito novo, nós não estávamos acostumados com isso, por isso eu peço que vocês tenham paciência com a Pro. Eu tenho feito de tudo para que possa ser o mais fácil possível para vocês entenderem as aulas, mesmo longe, certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui, eu vou estar online pela plataforma, a gente pode conversar, a gente pode se falar, certo? Eu também estou assim com o coração completamente paciente, porque eu sei que para vocês estar longe da escola, estar longe da Pro é muito difícil, mas tudo vai dar certo, tudo vai passar e se Deus quiser a gente vai estar juntinho na sala de aula logo logo, certo? Só que a gente não pode parar, então nós vamos retornar. Um pouquinho diferente agora, tá? Nós teremos as nossas aulas online ao vivo, onde a gente vai poder se ver, poder matar um pouquinho da saudade, e as nossas aulas gravadas, como já estava sendo feito, certo? Que a Pro posta na plataforma, põe o link do YouTube, vocês assistem a aula e fazem as atividades. Tudo bem? A partir de junho, no primeiro dia de junho, nós vamos iniciar com a nova apostila, certo? A apostila número 2. Porém, nós não terminamos a apostila 1. Antes de começar as férias, a gente tinha terminado somente todos os capítulos de português, certo? Então, a gente precisa terminar História e Geografia, Matemática e Ciências. Na aula de hoje, nós vamos terminar todos os 4 capítulos de Ciências, tá? Pro, terminei português, vou terminar ciência, e aí? O que você vai fazer? A Pro vai fazer vídeos com revisões, certo? De todos os capítulos já vistos. Então, em português, a gente vai fazer uma revisão de cada capítulo, pra gente relembrar. A gente ficou muito tempo sem mexer na apostila, sem conversar, certo? Depois também, quando terminar de ciências, a Pro também vai fazer um vídeo de revisão, tá bom? De todos os capítulos que a gente viu, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Para isso, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, a apostila 1 ainda, tá? E abram no capítulo 4 de Ciências, que está lá na página 292, certo? Todo mundo abriu? Então tá bom. Neste capítulo, que é o capítulo 4, nós vamos falar sobre a dengue, certo? Vocês já ouviram falar sobre a dengue? O que vocês sabem sobre a dengue? Vocês conhecem alguém que já teve dengue? Pensem aí com vocês. Muitas vezes, na televisão, no rádio, em panfletos, em folhetos informativos, a gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu falar sobre a dengue. Mas pode ser que a gente não entenda muito bem da onde ela vem, como ela é transmitida, quais são os sintomas, certo? Então, como é que vai funcionar? A Pro vai dar toda a aula, vai explicar tudinho que está na apostila. E eu vou deixar para vocês 2 videozinhos, certo? 2 linkzinhos de vídeo que vocês vão acessar também no YouTube, para vocês complementarem a aula sobre a dengue, certo? Então vamos lá na página 292. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que a professora Mônica conversou com a turma do Luan, certo? Então vamos lá. Quando o clima está quente e úmido, as doenças tropicais tornam-se mais comuns. A dengue é um tipo de doença tropical? Por que essas doenças aparecem no calor? Quem causa a dengue, professora? O que devemos fazer para não ficar doente? Como essa doença é transmitida? Nestas aulas, nós vamos responder essas perguntas e há muitas outras que surgirem sobre a dengue, certo? Então, assim como a turma do Luan, nós estamos aprendendo sobre a dengue. A gente viu que a dengue é uma doença que ela se propaga bastante quando o tempo está quente e está úmido, típico do Brasil, certo? A gente tem aquele tempo muito quente, de muito calor, com muita chuva, certo? É nesse tempo que a gente vê a propagação maior da dengue. Mas, Pro, o que é a dengue? Como que eu pego dengue, certo? Página 293, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre essa doença. O mosquito da dengue. A dengue é uma doença transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Já ouviram falar nesse nome? É um nome meio esquisito, mas todo mundo já ouviu falar, certo? Este pequeno mosquito é menor do que um pernilongo comum, então ele é pequenininho. E ele tem listras brancas no corpo e nas patas, como a gente vê aí na imagem ao lado, certo? Então, a característica que diferencia um
um mosquito da dengue é essas listras brancas pelo seu corpo e pelas suas patas. Certo, terceiro A? Tudo bem, a gente já sabe que quem transmite a doença é um mosquito, que ele é chamado de Aedes aegypti e que ele é menorzinho do que um mosquito normal. Mas como que ele transmite essa doença, então? A transmissão da dengue se dá pela picada da fêmea, tá? Ela precisa de sangue para se alimentar e amadurecer os seus ovos. Por isso, durante o dia, ela pica as pessoas e suga-lhes o sangue, ok? Então, a fêmea precisa se alimentar de alguma forma. Com o que ela se alimenta? De sangue. Então, ela vai lá, pica a pessoa, suga aquele sangue, se alimenta e faz com que os seus ovos se reproduzam, certo? Quando uma fêmea infectada pela dengue pica uma pessoa, o vírus causador da doença é transmitido do mosquito para a pessoa. Terceiro, não são todos os mosquitos que têm a doença, certo? Mas aquele mosquito que tem o vírus da dengue nele, a partir do momento que ele pica uma pessoa, ele transmite esse vírus para o corpo da pessoa, tudo bem? Então, quem transmite é um mosquito, certo? E a transmissão é feita pela picadinha da fêmea, tudo bem? Acompanha aí, Capro, o quadrinho verde, onde eu tenho 2 tópicos muito importantes, tá? O mosquito da dengue voa abaixo, e assim, as partes do corpo humano mais picadas por ele são os pés, os tornozelos e as pernas. Não é uma regra, tá? Não é, o mosquito sempre vai picar a perna, o tornozelo, não. É que normalmente eles voam baixo mesmo, e aí eles picam essas partes mais baixas, mas não necessariamente, certo? Não é em todos os casos. A vítima não sente a picada, pois a saliva do mosquito tem substâncias que anestesiam a pele humana no local atingido pelo inseto. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente precisa ir no dentista, porque o nosso dente tá nascendo, o nosso dente que vai ficar para sempre tá nascendo, e o dente de leite ainda não caiu, ele tá duro, ele não quer sair de jeito nenhum. Então, a gente tem que ir no dentista para que o dentista arranque esse dente de leite, para que o outro dente permanente possa crescer tranquilamente, certo? Só que assim, eu vou chegar no dentista e ele vai arrancar meu dente do nada, eu vou sentir aquela dor insuportável? Não. Ele vai dar uma injeçãozinha na sua boca, e essa injeçãozinha é como se anestesiasse toda a sua boca e você não sentisse nada. Então, enquanto o médico está lá arrancando o seu dentinho, você não vai sentir nada. É uma anestesia. É a mesma coisa que acontece com a picada do mosquito da Aedes aegypti, certo? A saliva dele tem essa substância anestésica. Então, quando ele pica, eu não vou sentir a picada dele. Tudo bem? Tá bom. E agora, qual que é o ciclo de vida desse bicho? Já que a gente vê tantas reportagens que ele se propaga muito rápido. Então, vamos lá. O ciclo de vida do Aedes aegypti, do ovo até a fase adulta, dura em média de 7 a 10 dias. Então, é um tempo bem rápido, certo? 7 a 10 dias. Uma semana, 10 dias para ele sair do ovinho e se transformar no mosquito adulto, ok? Porém, quanto maior for a temperatura do ambiente, mais rápido será esse ciclo, favorecendo assim a contaminação de um maior número de pessoas. Então, a gente já viu que esse bichinho, ele é um bichinho de países tropicais, que tem climas quentes, certo? E o ciclo de vida dele é muito rapidinho. Se o tempo estiver muito quente, ele vai crescer muito mais rápido, ok? E aí ele vai contaminar o maior número de pessoas. Por isso que os casos de dengue são bem mais altos em épocas de calor, na época do verão, tá bom? Os ovos do mosquito transmissor são postos nas paredes de recipientes que acumulam água, como pratinhos de vasos de plantas, lixeiras, potes de alimentos de animais domésticos, caixas de água, calhas e etc. Nesses recipientes, quando as larvas do pernilongo estão prontas, elas saem dos ovos e são liberadas na água. Então, gente, aonde que fica esse bichinho? Como é que ele se propaga tão rápido? Ele gosta de água parada. Então, ele vai estar sempre aonde tem água parada. Caixa de água aberta, pote de sorvete que ficou na chuva, pneu que fica do lado de fora e enche de água. É ali que ele vai colocar o seu ovinho para que o seu ovinho possa crescer, ok? Por isso que a gente tem que evitar deixar água parada em qualquer lugar, ok? A figura a seguir representa as principais fases do ciclo da vida do Aedes aegypti. Então, olha lá, Capro, o quadrinho azul, onde eu tenho
o ciclo de vida. Então, começa no ovo, certo? Passa para a larva, depois vai para a pupa, ok? A larva entra dentro dessa pupa, dentro de um casulinho, dentro de uma casinha mesmo. E por fim, ele se transforma num mosquito adulto. Tudo bem? Como é que funciona esse ciclo aqui? Então tá bom. Tá, a gente já sabe. Quem transmite a dengue, que é um mosquitinho, que tem uma característica diferente, certo? Ele é menor, ele tem essas listras brancas no corpo e nas patas. A gente sabe que ele é transmitido através da picada da fêmea, certo? Sabe também que não são todos os mosquitos que têm essa doença, que têm esse vírus. E sabe que o ciclo de vida é muito rápido desse animal e em tempos de muito calor é muito mais rápido ainda, ok? Tá, Pro, como é que eu me protejo? Página 294 a gente vai entender um pouquinho disso daí. Não existe um remédio, não existe uma vacina para curar a dengue. Assim como a gente está vendo do coronavírus, a gente não tem uma vacina que vai nos proteger, que vai criar um anticorpo no nosso corpo para que esse vírus não entre em nós. Então, como que a gente tem que fazer? Se prevenir, certo? No caso do coronavírus que nós estamos vivendo atualmente, como que a gente está se prevenindo? Ficando em casa, certo? Não tendo contato com outras pessoas. Preciso ir no mercado, preciso ir na farmácia. Como que eu faço? Coloco a máscara no rosto, vou com meu álcool em gel. Cada coisa que eu pegar, eu passo a mão, eu limpo a mão. Quando chego em casa, eu lavo as minhas mãos, aí eu tiro a minha máscara. São formas de se proteger, de impedir que a gente pegue esse vírus que está circulando pelo nosso país, certo? E a dengue? Como que a gente faz para se proteger deste vírus ou desta doença? Então, página 294. Os cientistas estão pesquisando uma vacina para combater a dengue, mas ela ainda não foi feita. Assim, a melhor forma de evitar a dengue é a prevenção, que a prevenção é evitar, impedir que algo aconteça. Tudo bem? Por exemplo, assim, a mamãe pede para vocês assim, ó, não andem descalços, vocês podem pegar uma gripe, certo? Por quê? Ela está prevenindo que você pegue um resfriado, porque se a gente anda descalço, o chão tá gelado, às vezes o tempo tá um pouquinho mais fechado, então a gente fica mais propenso a ficar doente. Então a mamãe fala, não anda descalço. Ele está prevenindo que você pegue um resfriado. Tudo bem? Isso se faz. Como que a gente faz então? Isso se faz combatendo a proliferação. O que é a proliferação? A grande quantidade de mosquitos por aí, certo? Do mosquito transmissor. Portanto, é preciso impedir que a água se acumule em locais que favoreçam o desenvolvimento das larvas do mosquito. Então, a principal forma de prevenir contra a dengue é não deixar acumular água, certo? Em qualquer tipo de recipiente. Porém, se o Aedes aegypti já se instalou em algum local, é preciso limpar os criadouros a fim de eliminar os ovos e as larvas. A gente viu antes de sair para essa quarentena que a gente tem que lavar muito bem as nossas mãos, certo? Porque as bactérias ficam na nossa mão. E a gente tem que lavar as mãos com o quê? Água e sabão, certo? Mais nada, água e sabão. E lavar, esfregar entre os dedos, esfregar a parte de cima da mão. Gente, água e sabão resolve tudo. Inclusive nessa fase aqui de lavar e tirar os criadouros da dengue. Nós vamos entender isso aqui. Conheça algumas ações simples que você e sua família devem tomar para prevenir essa doença. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações diferentes que eu posso tomar para prevenir contra a dengue. Eu vou ler uma por uma, ok? Primeira, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Nada de colocar o lixo lá na lixeira e deixar a lixeira aberta com o lixão aberto lá, que o bichinho vai lá e vai se propagar ali. Segundo, mantenha a caixa d'água fechada. Por quê? O bichinho não gosta de água parada? A caixa d'água não fica com a água parada sempre? Então eu tenho que tampar para não ter criadouros de dengue ali. Terceiro, lave semanalmente com escova e sabão, olha lá, os tanques utilizados para armazenar água. Por exemplo, eu tenho na minha casa um tanque que eu guardo água, certo? Esse tanque ele tem que ser lavado em volta dele para que os bichinhos, os ovinhos da dengue não se proliferem ali, não grudem ali e façam vários outros bichinhos. Então eu tenho que lavar com água e sabão. Quarto, coloque no lixo
todo objeto não utilizado que possa acumular água. Garrafas, potes de diferentes tamanhos, pneus, eu tenho que sempre olhar se não tem água dentro deles, ok? E jogar tudo isso no lixo, ok? Quinto, encha de areia até as bordas os pratos das plantas. Por quê? Quando eu vou regar minha plantinha, certo? O vasinho ele tem uns furos embaixo, então a gente joga água, a terra suga aquela água, a água desce pelos furinhos que tem no vaso e ficam tudo dentro do vasinho. E ali a água fica parada mais uma vez e o bichinho vai lá e põe o seu ovinho, tá? Então por que eu ponho areia? Eu ponho areia em volta para a areia sugar aquela água e não deixar a água parada. Tudo bem? Sexto, mantenha as calhas limpas, sem sujeira, sem lugares onde possa acumular água também, ok? Sétimo, feche bem o saco de lixo e deixe fora do alcance de animais. Por que fora do alcance de animais? Para o animalzinho não ir lá e destruir, rasgar o lixo, espalhar o lixo pela rua ou pelo seu quintal, tudo bem? Oitavo, troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com água, sabão, uma vez por semana. A Pro em casa tem uma plantinha que ela é uma plantinha aquática, ou seja, ela fica submersa na água, tá? E aí eu tenho algumas pedrinhas em volta. O que eu tenho que fazer toda semana? Semanalmente, quer dizer, toda semana. Eu tenho que tirar esta minha plantinha, eu tenho que lavar o meu recipiente com água e sabão, eu tenho que lavar as minhas pedrinhas e colocar uma água nova e a plantinha de volta. Eu tenho que fazer isso toda semana, para que não acumule ovinhos de dengue ali. Tudo bem? É isso que ele diz quando fala de plantas aquáticas. E, por último, se você não colocou areia no pratinho de areia, se você não colocou areia no pratinho da planta, lave-o com escova, água e sabão uma vez por semana. Por eu não tenho areia na minha casa, não tenho como colocar areia no pratinho. O que eu vou fazer? Vou lavar toda semana esse pratinho também, certo? Então aqui são algumas dicas de como a gente pode prevenir a dengue, tá? Então nós temos nessa página também uma atividade. Para isso eu vou pedir para que vocês separem 4 lápis diferentes, ok? Ai, Pro, pode ser vermelho escuro? Pode. Ai, Pro, pode ser azul escuro? Pode. Ai, Pro, não tem o laranja, pode ser outra cor? Pode. Ai, Pro, pode ser um verde mais escuro? Gente, vocês que decidem, ok? A Pro separou aqui. Então eu preciso do lápis vermelhinho, do lápis verdinho, do lápis azul e do lápis laranja. Pro, posso usar amarelo em vez do laranja? Pode. Tudo bem? E o tom das cores que vocês vão usar fica a critério de vocês, ok? Então a Pro separou aqui bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro usar o lápis vermelho e eu vou grifar. O que é grifar, terceiro A? Passar um traço embaixo de uma frase. Por exemplo, o que eu acabei de fazer aqui, ó. Passei um traço embaixo da frase, ok? É isso que vocês vão fazer, tá? Isso é grifar. Então, o que a gente vai grifar de vermelho? Nós vamos grifar coisas que estão nesse texto que a gente acabou de ler e estudar. Tanto da página 293 quanto da página 294, certo? Primeira coisa que eu vou grifar com lápis vermelho é a forma de transmissão da dengue. Então, eu vou lá, vou ver quem que transmite a dengue, como é transmitida a dengue. E eu vou grifar com lápis vermelho. Tudo bem? Com o lápis verdinho, eu vou grifar as características do mosquito Aedes aegypti, que a gente conversou aqui que ele é um pouquinho diferente de um mosquito normal. Então, eu vou lá e vou grifar quais são essas características. De verde, ok? Com lápis azul, eu vou grifar a duração do ciclo de vida do mosquito, tá? Quanto tempo demora para o mosquito se transformar no que ele é, do ovo para o mosquito. Tudo bem? E por último, com lápis laranja, eu vou grifar qual que é a forma de prevenção dessa doença. Tudo bem, terceiro ano A? Muito tranquilo, só tem essa atividade. Na página 295, eu vou pedir para vocês darem uma lidinha, porque é um jogo que vocês podem fazer com a mamãe, com o papai, com os irmãos, quando vocês tiverem um tempinho, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a dengue. Vocês vão utilizar o anexo 2 e o anexo 3, que está aí na apostila de vocês lá no finalzinho, tá? Vão precisar de um dado e de botões de roupa. É um jogo de tabuleiro, para vocês conhecerem um pouquinho mais.
Então leiam lá, vejam quais são os materiais que vocês precisam e quais são os procedimentos para vocês jogarem. Tudo bem? Não é obrigatório, é só se vocês quiserem fazer realmente, certo? Página 296, a Pro vai explicar para vocês qual que é a lição de casa. Gente, 2 questões, simples, fácil, sem segredo nenhum. Tudo bem? De novo, vocês vão lá atrás, onde estão os anexos, e vão recortar para a Pro o anexo 4, aonde eu tenho ilustrações sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti. Depois que eu recortei bonitinho no traçado lá, eu vou colar ele na sequência correta. Ah, tá. Qual que é a sequência do Aedes aegypti? Mosquito, larva, pupa, ovo? Não, vocês vão ter que relembrar isso lá na página 293, tá? E aí vai colocar na sequência. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Na 1, a fêmea do mosquito põe ovos. Na 2, nascem as larvas. Na 3, as larvas transformam-se em pupas. E na 4, as pupas ficam adultas. Então vai colar a imagenzinha no lugar correto. Difícil, terceiro A? Nem um pouco. 2. Escreva 2 atitudes que devemos tomar para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti e assim nos prevenir da dengue. Nós vimos na página anterior várias formas de prevenção. Escrevam 2 delas que vocês achem muito importante. Tudo bem? A Pro vai deixar para vocês mais 2 links de vídeos sobre a dengue para vocês poderem assistir e para poder complementar esta aula da Pro, certo? Vai estar tudo lá no material para vocês assistirem. Qualquer dúvida, a Pro também vai estar online, certo? Terceiro, que seja muito proveitoso esse nosso próximo bimestre, que a gente possa aprender bastante juntos, mesmo de longe. A Pro espera muito que tudo isso passe logo, que a gente possa se ver logo. A saudade é muito grande, certo? Um beijo, se cuidem, fiquem em casa e até mais!